Alô, buenas, como é que vocês estão, meus amigos? A pergunta hoje ela não é retórica, né? A gente realmente quer saber como é que as pessoas estão, né? Não preciso trazer nenhum resumo do que está acontecendo, está todo mundo vendo. Realmente a situação está muito complicada aqui. Tá? Fico até constrangido, de certa forma, de estar fazendo um videozinho, né? Enquanto as pessoas estão passando pelo que estão passando, mas conversando com a Bá, a gente meio que chegou à conclusão assim, que a gente tem que ocupar a nossa cabeça, tá? E que de repente a gente vai estar também trazendo um pouquinho de distração para quem realmente não tem mais, não aguenta mais ver notícia trágica na televisão, porque isso vai demorar ainda, tá? Então vamos adiante, tá? Tô colocando aqui um Pix para quem quiser dar uma ajuda aí, toda força aí é muito bem-vinda. Vai ser um Pix mais genérico dessa vez, assim, nesse momento, porque a gente ainda está fazendo como é que eu vou dizer? Ainda está vendo a extensão da coisa para as pessoas mais próximas. Todo mundo teve alguém afetado. Eu e os meus familiares aqui, a gente teve a sorte de passar por incômodos que eu não consigo classificar de outra forma comparado com quem perdeu, por quem entrou na lista do perdeu tudo, né? Mas a gente tem pessoas próximas que estão nessa categoria, tá? Então depois eu vou fazer um Pix mais específico, talvez uma vaquinha, alguma coisa tal. Vamos adiante, tá? Vou tentar não ficar num clima muito solene, vamos tentar manter a vibe do canal. Tá? E agora, tá, eu resolvi trazer para vocês uma coisa que vocês gostam, que é lista. Sei que vocês gostam de lista. E essa é uma lista muito especial porque o cara resolveu ter um canal e vai ter que reler boa parte das coisas que leu na vida para trazer o assunto. Eu não me lembro das coisas. Então, eu trouxe aqui algumas pilhas de livros, né, de obras que eu vou reler, tá, nos próximos meses, de repente até anos, tá? Então eu queria começar mostrando para vocês, claro, esse cara vai ocupar meu tempo, Titio Júlio Verne, né? Que para mim é Júlio Verne, Julius Verne nunca me desceu. Tá? Então tem os 5 Semanas do Balão, que foi o primeiro sucesso dele, né? O primeiro livro que chamou atenção, assim. E depois tem mais uma série aqui, na sequência. Vamos a elas, então. Bom, 5 Semanas do Balão é uma aventura bem simples, assim, tá? Bem divertido, vai ser barbada de reler, tá? Pouco tempo. O que eu mais estou a fim de ler dessa coleção aqui, que é muito legal, né? Dos clássicos da Zahar aqui. Zahar, pode ser? Eu sempre falo os troços errados aqui, depois me quebro. Tá? A Ilha Misteriosa não me desceu, achei arrastadíssima, tá? Não tenho vontade de reler, me desculpem. Viagem ao Centro da Terra, é clássico, tem que reler, né? Isso aqui não tem como. 20 Mil Léguas Submarinas, considerado o maior clássico do Titio Júlio. Claro que eu quero reler, quero me encontrar de novo com o Capitão Nemo. E A Volta ao Mundo em 80 Dias é o que eu mais estou a fim de ler, tá? Porque eu acho o Phileas Fogg um personagem encantador, tá? Foi vivido pelo David Niven, no livro que eu quero daí reassistir em paralelo com a leitura. Foi vivido pelo Pierce Brosnan, que é outro querido, né? E eu acho que dos personagens do Nemo, do Júlio Verne é o que eu mais bate com o meu santo, assim, é o que eu mais me identifico. Porque o Nemo ele é fantástico, é incontestável, que é o pai de todos. Mas as motivações dele, assim, não me identifico tanto, apesar de admirá-lo. Tá? Então temos uns Július Vernes aí. E tem esse livro aqui também, que é de Galópolis, tá? Que é da antiga biblioteca do Círculo Operário de Galópolis. Galópolis foi um lugar muito afetado no Rio Grande do Sul, fica no pé da serra, ali próximo a Caxias. E é uma pena como eu estava separando e me deparei com isso aqui, que traz mais uma lembrança triste do que está acontecendo. Tá? Mas é um livro do Júlio Verne, que eu ganhei de um tio muito querido de lá. E eu não conhecia essa história. Parece que é tipo um conto dele. Então, esse aqui não é releitura, esse aqui eu vou ler pela primeira vez.
Tá? Bom, vamos para alguns clássicos incontestáveis e óbvios. Sim, porque eu vou ter que passar pelos óbvios, né, gente? Bom, nosso amigo Robert Louis Stevenson, esse cara que eu gosto cada vez mais dele, não apenas pelo que ele escreveu, mas pelo que ele viveu. Então a gente tem o Médico e o Monstro, que faz parte, na realidade, da grande trilogia do horror, né? Junto com Drácula e junto com Frankenstein. Dos três, confesso que eu considero o Drácula o único terror realmente. Tá? Porque eu acho que o Drácula é terror puro. O Frankenstein tem tantas camadas, é o meu livro preferido, tem tantas camadas que eu acho que a parte de terror até ela se dilui. Tá? Mas a gente vai... Um dia a gente chega no Frank. Tá? E o Médico e o Monstro eu acho que é uma ficção científica pesada tal, e bom, de repente eu mudo de ideia relendo, mas me lembro que era um dos meus livros favoritos, assim. Dr. Henry Jekyll. E a gente tem daí um óbvio dos óbvios para passar, para fazer um videozinho aqui no canal, né? A Ilha do Tesouro. Tá? Que eu me lembro, não achei tudo isso. Tá? É interessante porque eu vou bater, né, opiniões e releituras. Eu estou fazendo uma zona aqui, então vocês não reparem. Bom, aí tem um que também eu acho meio chatão, mas tem que ler. As Viagens de Gulliver, né? Do Jonathan Swift, esse aqui é mais antigo, né, na cronologia dos clássicos aí. Deixa eu ver se eu consigo achar, 1700 alguma coisa, né? 1726. Tá, então, esse aqui é dos antigão, mas, pô, o cara foi pioneiro em muita coisa, né? A gente deve muito a essa história aqui, né? E é interessante o seguinte, a gente se lembra sempre dos liliputianos, né? Tem outros povos que ele encontra, parece que tem um povo com cabeça de cavalo, umas coisas muito loucas, assim. Tipo, o LSD vai pegando cada vez mais forte, assim. Tá. Recomprei recentemente a mesma edição que eu tinha, do Mundo Perdido. Tem umas edições mais novas, que é meio Jurassic Park a capa, assim. E eu quero dinossauro gordo, barrigudo. Tá? Eu quero dinossauro pesado com o rabo batendo no chão, que era como a gente achava que eles eram quando a gente era criança, né? Da década de 70 até meio da década de 80. Tá? Então, lerei a história do Platô. H.G. Wells, tá? O pessimista em comparação com o Júlio Verne, que era o otimista do futuro. O H.G. Wells tinha uma visão mais distópica. Mas eu estou a fim de reler esse aqui, até porque é pequenininho. Eu não gosto tanto do H.G. Wells, tá? Apesar de reconhecer o talento e a importância dele, mas a vibe dele já não é muito a mesma que a minha. Bom, aí a gente vai ter, tá, alguns clássicos que eu fui... Olha só, que eu fui apresentado pela primeira vez e tenho maior carinho por essas edições justamente da LPM, os pockets da LPM. Tá? Ó, Robinson Crusoe, eu tô só falando do nome que vocês conhecem, né? Até agora nenhuma surpresa. Aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias, essa foi a edição que eu li. Depois depois que eu tive contato com aquela outra bonitona, grandona e tal, né? Não sei se eu não vou... Agora dessa vez eu vou ler a outra. As Aventuras do Dave Balfour, né, do Stevenson também, tá? As desventuras aí desse rapazinho. Coração das Trevas, que é também conhecido como Apocalipse Now, né, do Joseph Conrad. Tá? Releremos. Como não falar do Mowgli, o Menino Lobo, né, o livro da selva. Que livrinho legal esse aqui. Gosto pra caramba das histórias. Acho que os animais têm uma personalidade muito legal. Claro que eu gosto do desenho da Disney. Claro que eu sou apaixonado pelo Shere Khan, né? O tigre. Tá? Que tem toda uma história só em cima em quem foi inspirado o desenho do tigre da Disney. As coisas meio de Disney maníaco, nível hard, assim. Tá? Putz, esse é um barato. E As Minas de Salomão. Tá, do Hagar, com tradução do português essa de Queiroz, tá, que eu me lembro que é fraco, na real.
Não é nada, oh meu Deus, que grande aventura. Mas é a aventura por excelência, né? Como é que é o nosso amigo lá, o Alan Quaterman? Alan Quatermano. Aquele é o Alan Quatermano. Tá? Foi traduzido, então, foi portuguesado o nome dele. Ele estaria vestido como o seu amiguinho da vizinhança aqui. Tá? E aí, gente, voltamos, né? Porque sempre a gente... aí cai na real do que está acontecendo. O depósito da LPM aqui de Porto Alegre ele foi inundado. O Ivan Pinheiro Machado, que é o proprietário, o editor, né? Uma figura bem admirável, assim. Eu acho ele um cara, um guerreiro. Diz que perderam 43 anos de história. Tá? E eu fico imaginando tudo que tinha guardado lá, edições que tinham já esgotado, e ele tinha guardado aquelas 5 assim de canto, sabe, para ele ter, e não tem mais. Vamos agilizar. Aí eu separei alguns de expedições. Tá? No ar rarefeito, esse aqui não sei se tu encontra, acho que tu só em sebo, tá? Que é a história de uma expedição malfadada ao Everest. Tá, eu gosto bastante dessas coisas de expedições no gelo. Tá? A minha namorada também divide comigo essa paixãozinha assim, bizarra. Ainda mais quando dá errado, né? A viagem do Shackleton, essa aqui, cara, esse cara era galo. Esse cara era galo. Passaram 6 meses sobrevivendo em placas de gelo. Cara, assim, ó, se a gente inventasse esse cara, ele não era... Esse cara e a equipe dele, né? Toda a tripulação. Não é só mérito dele. Não seria tão inacreditável o feito do Shackleton. Se vocês tiverem alguma oportunidade de entrar em contato com essa história real, tá? Vai sem medo. Tá? Essa aqui é outra muito louca, cara. Em 1848, o explorador britânico John Franklin e a expedição avistaram a passagem noroeste entre o Atlântico e o Pacífico. Tá? É daquelas que deu errado. Tá? Aquelas expedições justamente pro gelo, aqui eu fiz um mix de gelo. Né? Essa é das que deu errado. Mas também, tô louco para reler. Tem umas fotinhas aqui dos caras quando redescobriram eles. Não é momento. Tá, aí vamos para outro tipo de expedição que também gosto pra caramba. Essa aqui, ó, é a famosa expedição Kon-Tiki. Um dos motivos da palavra Tiki ficar popularizada. Tá? Eu tô cuidando do tempo aqui porque eu acho que estava dando pau no meu celular aqui, mas vamos lá. É um maluco chamado Thor Heyerdahl, tá? Norueguês, se eu não me engano. Eu não consigo ler aqui porque está em alemão. Tá? Essa edição que eu tenho me foi presenteada por uma família muito querida aqui de Porto Alegre. Tá? Eu tenho certeza que devem estar ajudando muita gente. E eu conhecia da biblioteca da casa dos avós deles, de eu ter avistado que esse livro estava naquele lugar. Imagina uma biblioteca daquelas de mogno ou carvalho envelhecido, escuro, tá? Pô, madeira escura, coisa mais linda. E eu de canto, de sobrolho, né, de cantinho de olho, eu vi, eles têm Kon-Tiki. E é a original em alemão da época, tá? Porque esse livro aqui é de 1940, 1935, tá? Não vou saber, mas é dessa, tá? Ganhou o Oscar, né, o documentário feito. E do mesmo autor a gente tem o Aku Aku, que aí é quando ele foi para a Ilha de Páscoa. Aqui ele atravessou o Pacífico para provar uma teoria que hoje é refutada, tá? De que os nativos das ilhas da Polinésia vieram da América do Sul. Tá? Então ele construiu uma balsa e ele atravessou o mar. Tá? Chegou. Tanto que ele fez um outro aqui que é sobre as lendas da Ilha de Páscoa, também lá. Tá? Então, expedições, amigos. Expedições de verdade. Ele tá dando umas trancadas, tá, gente? Eu não sei em que momento exato ele cortou, mas eu tava mostrando que esses aqui são expedições da vida real, tá? Que me puxa, por exemplo, para um grande aventureiro brasileiro, que é o Amir Klink. O cara que me ensinou que chega uma hora que tu tem que parar de planejar e tu tem que ir. Tá? Isso eu tomo muito, tá? Porque tem gente que
planeja a vida inteira para fazer algo bom, né? E com isso ele perde até o gosto do jeito de fazer, né? A jornada tem que ser gostosa, tem que ser divertida. E nunca vai ficar bom, tá, Magrão? A gente aprende fazendo, tá? Vamos lá. Paraty entre dois polos, tá? Essa história aqui muito legal. Também foi justamente toda a preparação dele para pegar o mar. Essa história que eu sou completamente fascinado, não sei se dá para anotar porque eu gosto tanto dela. É a história do encontro do Dr. Livingstone com Stanley, quando foi proferida a famosa frase, Dr. Livingstone, eu presumo, talvez a frase mais conhecida da aventura da vida real. Tá? Então, também vai ser uma delícia reler. Eles atravessaram a África um atrás do outro. Tá? O Stanley era um repórter, né? Atravessou a África atrás do Dr. Livingstone que estava perdido. Leremos algumas coisas mais antigas. O relato do Cabeça de Vaca é fascinante, é real. O homem atravessou, 1527, caminhou descalço e nu 18 mil quilômetros até o México. O cara atravessou a América, a pé e pelado. Tá? Ele foi cativo, né, dos povos de lá tal, e ele passou por isso. Claro, publique-se a lenda, né? Sempre com o caminho do Eldorado. Tá? Também a descoberta da Guiana, tá? Também uma dessas histórias assim da época dos descobrimentos. Eu prefiro as aventuras vitorianas, mas essas aqui são muito impressionantes o que esses caras faziam, viu? O bagulho não era... No Coração do Mar, tá? Que é a história que disse que inspirou Moby Dick. Tá? Eu estou atualmente enfrentando a baleia. Tá? Não estou com ela aqui. Não tô. Tô com ela aqui. Atualmente eu estou finalmente enfrentando a baleia. Todo mundo tem que um dia na vida enfrentar Moby Dick. Tá? Quer saber? Tô achando bem mais fluido do que as pessoas falam, que diz que ele tem um barrigão no meio. Inclusive, eu acho que a Cris, né, me perguntou, a Cris do Leio Tudo Que Gosto, né, me perguntou qual era a versão que eu tinha. Cara, eu não sabia nem que existia versões, né? Então ela me pegou no contrapé. Tô gostando muito, e aqui é a história real, digamos, do que aconteceu quando um barco foi atacado por um cachalote. Aconteceu. Hoje em dia não existem mais cachalotes, não acontece mais isso. Hemingway, O Velho e o Mar, tá? Um dos livros preferidos da minha senhora. Tá? Eu quero reler esse aqui. Tá? Eu considero uma aventura. Para ela já é outro jeito, outra coisa. Essa história real aqui que aconteceu em Porto Alegre tem duas abordagens. Essa aqui é do historiador Décio Freitas e essa aqui é um romance escrito pelo falecido Davi Coimbra. Tá? E os dois trazem a mesma história, que eu não sei o quanto é conhecida fora aqui, né? Passando a ponte do Guaíba, assim, alguém conhece, de um casal que tinha um açougue na Rua do Arvoredo, tá? E que tiveram certas desavenças comerciais com as pessoas, se eu não me engano, e as pessoas começaram a sumir, e os porto-alegrenses começaram a comer uma deliciosa linguiça que vinha de lá. O resto vocês podem imaginar. A história foi bem abafada durante muito tempo, tá? Esse casal era o Jorge Ramos e a Caterina Palce. É uma das lendas. Cara, não é uma lenda urbana porque aconteceu. Agora, o requinte de detalhes macabros, aí cada um acredita no que quiser. Tá? Vou pular algumas coisas aqui para não ficar muito longa. Tá. Mas vou falar. Eu vou falar. Eu quero contar para vocês sobre as catacumbas de Paris. Tá? Um lugar que eu tive a oportunidade de visitar e que é impressionante, galera. Não sei se vocês estão ligados, assim. E tem a frase que abre. Eu comprei o livrinho, claro, né? Não vou saber dizer, mas ele diz assim, ó, entre, aqui começa o Império da Morte, algo assim. É fantástico.
Tá? E realmente é um ossário, né? Quando eles mexeram lá em Paris, eu acho que foi quando eles foram fazer os bulevares, pegaram os ossinhos tudo e fizeram umas esculturas, fizeram uma arquitetura debaixo da cidade, o Império da Morte, tá? Tá meio assim, ó, cenas dos próximos capítulos do canal, não sei se deu para notar. Isso aqui, o meu tio o Mário e o Lorenzo, meu primo, me trouxeram de Londres, da sala dos bunkers do Winston Churchill, que é um cara que eu admiro pra caramba, tá? E é um manual de sobrevivência, tipo manual de escoteiro mirim, só que de verdade, digamos, né? Então, esse aqui eu quero ler com calma para trazer algumas curiosidades para vocês. Aí a gente tem uma coleçãozinha de um cara que eu nem... que é difícil acreditar que ele é não apenas brasileiro, quanto gaúcho, que é o Eduardo Samartim. Eu até fui pesquisar o nome dele para ver se não era São Martin, alguma coisa do tipo, mas sendo gaúcho, acho que é São Martim. Tá? Então ele tem uma série sobre piratas, recuperando documentos piratas de época. Então, ó, quem assina esse aqui é o Capitão Charles Johnson, mas o San Martin ele vai pesquisando e reunindo, né, trazendo dando uma romanceada. Política interna, disciplina de bordo, façanhas e aventuras de 19 criminosos. Gente, esse aqui também é um barato, tá? Porque são várias coisinhas curtas. E, pô, quem não gosta de história de pirata, né, meu? Ah, por favor. Pirata sempre é legal. O que pirata faz? Pirata toma rum, pirata saqueia, pirata toca o horror. Então, ele tem uma série que eu acho que foi dando certo, ele foi lançando outros, foi buscando outros, né? Piratas, bucaneiros. E aí tem esse aqui também que é bem legal, que é de náufragos. Ele tem mais alguns que eu vou ir atrás. São os livros bem rechonchudos, tá? Mas a leitura é muito tranquila, muito de boa, tá? Porque o San Martin ele é jornalista, ele não mora no Brasil, por isso que me bugou aqui pesquisando sobre ele. Mas ele tem muita coisa lançada, assim, tá? O cara é muito competente. Vocês não vão se lembrar de um filme da década de 90, 2000, acho que foi no corte, foi 2005 por aí, chamado Sahara, com Matthew McConaughey, né? Era a tentativa do Matthew McConaughey de virar um personagem de aventura. Foi um fracasso. Tá? Mas o personagem existe, é o Dirk Pitt. Tá? Misto de James Bond e Jacques Cousteau. Pouco pretensioso, né? Pouco presumido. Vive em Ouro Inca, mais excitante aventura de sua carreira. Fraco. Não tem nada demais aqui dentro, tá? Mas é um livro de aventura por excelência. Tem todos os elementos aqui da aventura, sendo de uma forma um pouco mais moderna, como se fosse uma coisa mais contemporânea com esse personagem, tá? Então acho que vale reler. Tem esse aqui. Quando eu era criança eu dava umas folheadas nele de vez em quando, que trazia Cidades Perdidas, só que ele tem um pezinho no Eric von Däniken, tá? Eram os Deuses Astronautas. Ele tem umas coisas misteriosas, túneis que levam a verdadeiras cidades e muito mais. Eu acho que ele tem os dois pés, na realidade. Tá trazendo uma coisa meio fantasiosa, assim, tá? Aí, gurizada, eu quero... Não faz muito tempo que eu li, tá? Mas eu quero reler o Tarzan de tanto que eu gostei. Tá? Achei uma história querida, cara. Puta, principalmente a primeira parte. Quando fala... Depois, quando entra a Jane e os viajantes europeus, perde um pouco a graça. Mas a primeira parte, que é a vida dele na selva, junto com os Bolgani lá, é encantadora. E na esteira disso, tem a coleção do meu pai dos quadrinhos do Tarzan. Aí o bicho pega. Ó. Da Ebal. Tá? Tem uns desenhos aqui que são maravilhosos, os outros são tritosco. Mas eu li tudo quando eu era piá. Não tinha que fazer, ficava lendo Tarzan. Ó, os quadrinhos preto e branco do Tarzan.
Eu tenho uns 3, 4 desse aqui para ler. E aí eu vou ler para trazer para vocês as minhas impressões sobre Tarzan dos quadrinhos. Os macacos falam, é uma festa. Para terminar, tá? Não vai demorar muito. Eu quero contar para vocês, trazer para vocês aí para a gente trocar uma ideia. O meu gibi favorito de todos os tempos, a melhor história que eu já li de quadrinhos, tá? Ok, vai dizer, qualquer história. Essa aqui, eu me lembro quando eu tinha 10 anos, é um Henriquinho, 8 anos. Saiu no especial dos 50 anos do Pato Donald. Isso aqui é uma edição bonitona, né? Lombadeira. Também tem meu lado lombadeira às vezes. Perdidos nos Andes. Tá? É uma história que eles encontram Quadradópolis. Tudo é quadrado e tal. Escrita pelo Karl Barks, evidentemente. E que termina com a frase: eles não tinham nada e foram o povo mais feliz que nós encontramos. Tá? Então, é isso, galera. Eu queria trazer para vocês aí algumas leituras que vão nos acompanhar aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Vai ter filme também, claro, vai ter outras coisas. Tá? Mas eu olhei para essa pilha aqui e eu digo, tu inventou uma sarna para te coçar, mas enfim. Tá? Isso nos ocupa e é divertido, e eu agradeço demais vocês aí que estão assistindo. Tá? Então fiquem bem, tá? E a gente vai se falando. Um abração para vocês aí. Até logo mais, buenas.